perseguição avassaladora e destruidora. Todos os crentes daquela época sofrendo uma perseguição muito grande. Na verdade, todos os crentes, tanto da Palestina quanto de Roma, eles estavam enfrentando uma tentação. E qual era a tentação? De retroceder, de voltar às práticas antigas judaicas. Então, o autor dos Hebreus insiste que Jesus Cristo, ele é superior. Vou repetir. O escritor aos Hebreus insiste dizendo que Jesus Cristo, ele é superior a tudo, ao sacerdócio levítico, aos sacrifícios expiatórios, ao templo, ao tabernáculo, e também ele é superior à antiga aliança. Foi partindo deste contexto, e os irmãos foram muito felizes em escolher o tema, foi partindo desse contexto que o escritor aos Hebreus destaca que, através do sacrifício superior, do nome superior, do homem superior, que é Jesus Cristo, temos acesso pleno. Eu vou repetir: temos acesso pleno, permanente, constante e eterno, enquanto estivermos firmes na presença de Jesus, ao Deus eterno e Criador dos céus e da terra. Permitam-me nesta pequena introdução dizer aos irmãos que Hebreus especifica e traz exortações extraordinárias, que são exortações práticas, objetivas, para cada um de nós, para que possamos entender este tratado sobre a adoração. Porque muitos banalizam a adoração como se fosse algo tão comum, tão normal, tão rotineiro e corriqueiro. Mas a adoração, ela é algo extraordinário, e se nós não tivermos a plena compreensão disso, Deus tem dificuldade de encontrar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que é importante que entendamos esse princípio, que é um princípio extraordinário, que é um princípio chamado adorador. Todo mundo diz assim: eu sou um adorador. Mas você sabe realmente o que significa ser um adorador? Adorador não é somente vir ao templo, vir à casa do Senhor e dizer assim: vou pegar um instrumento, seja ele qual for, e vou então fazer o meu momento de adoração. Adoração é muito além daquilo que você possa imaginar. Não é tão somente chegar em um culto e dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu já estou aqui. Adoração é muito além do que apenas vir ao culto e sentar-se a uma cadeira e ouvir louvor, dizimar, ofertar ou ouvir a palavra. É muito, muito, eu vou repetir, é muito, 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 muito mais do que isso. Então o escritor aos Hebreus, ele vai delinear, ele vai detalhar esses pormenores para que nós possamos entender isso aqui. O que é que ele convida? Ele convida a todos os crentes, ele convida a todos os cristãos a viverem aqui na terra de forma coerente com essa verdade sobre o que significa adoração. Veja aqui no versículo 10, está com a sua Bíblia aberta? Por favor, versículo de número 10 do mesmo livro. Ele diz assim: nós temos um altar do qual aqueles que servem no tabernáculo não têm direito de comer.
Veja que aqui nesse texto, no versículo 10 em diante, ele contrasta o antigo sistema, chamado antigo sistema levítico de sacrifício, com o novo, eu vou repetir, o antigo sistema com o novo altar erguido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele está dizendo que a adoração a partir desse princípio não é mais restrita. Não, você não entendeu. Veja o texto do versículo 10 que diz: veja o versículo 10: não temos o altar do qual aqueles que servem no tabernáculo não têm o direito de comer. Ou seja, não existe mais restrição para aqueles que desejam ser adoradores. Se alguém impuser, ou se alguém impor uma restrição a você, para que você seja um adorador, não existe mais, porque a Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo e ele abriu a porta do tabernáculo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto que para os sacerdotes daquela época, ou o sumo sacerdote ou o sacerdote, era necessário que somente eles adentrassem ao átrio, o santo e o santíssimo, somente eles. Os ofertantes necessariamente iriam deixar o seu sacrifício, um animal, uma pombinha, um cordeiro, uma ovelha, um bode, uma vaca, um boi. Eles deixavam simplesmente os seus sacrifícios, mas somente quem tinha acesso ao santíssimo lugar, quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Somente quem tinha acesso ao santíssimo, ao santo lugar, era o sacerdote. O povo não tinha esse acesso. Somente quem tinha acesso ao Santíssimo, Santo dos Santos, era o sumo sacerdote. O povo não tinha esse acesso. Mas o escritor aos Hebreus vem e começa a delinear todo o seu texto, principalmente logo no final do capítulo 13, dizendo que agora o sacrifício da nova aliança, o pacto da nova aliança, o altar que foi erguido na cruz do Calvário, quebra esse princípio e traz para nós o direito de entrarmos no Santo dos Santos para adorar o nome do Senhor. E o versículo de número 15, por favor, com a Bíblia aberta, leia comigo aí. O versículo de número 15 sugere, ou seja, surge o versículo 15 como um desdobramento de todo o capítulo 13, que foi a escolha do tema dessa noite. Ou seja, ele surge como um desdobramento, ou seja, se o sacrifício de animais já não é mais necessário, pastor, não é mais necessário então sacrifícios de animais para que eu seja um verdadeiro adorador? Não, não é mais necessário. Agora o crente oferece sacrifício de louvor e de adoração. Pergunte-me, por favor, me ajude aí essa noite. Pergunte para mim, que sacrifício é esse? Pergunte mais forte, que sacrifício é esse? De louvor e adoração. Eles ofereciam sacrifício físico. Quem está entendendo? Eles ofereciam ao sacerdote sacrifício físico e vivo. E agora Jesus pede de nós o quê? Um sacrifício de um cordeiro, de um boi, de uma vaca, de uma ovelha? Não! Ele só pede um único sacrifício. E nós vamos ver aqui no texto de Hebreus. Eu quero de vocês um único sacrifício. Não quero bode, não quero ovelha, não quero carneiro. Não quero, porque eu fui o cordeiro de vocês. Eu peço agora de vocês apenas uma coisa: louvor, adoração. E que sacrifício era esse? Quando o sacerdote levava o cordeiro para o altar de sacrifício,
O altar de sacrifício, aquele cordeiro, ele era colocado em cima do altar de sacrifício, mas era retirado algumas coisas desse cordeiro. E quando eles colocavam esse cordeiro, o altar onde estava o cordeiro, ele tinha que ficar aceso continuamente. Diga comigo assim, continuamente. Isso significa que a adoração ela não pode parar. Isso significa que a adoração ela tem que começar na igreja e tem que terminar na sua casa. Aleluia. Ela tem que começar na sua casa e terminar na igreja. Então ela nunca vai ter fim, pastor, porque se eu termino na igreja, eu termino em casa. Começo em casa, termino na igreja. Começo na igreja, vai para casa. E vai para casa, vai para a igreja. Ela tem que ser da igreja para o trabalho, do trabalho da igreja, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Ela tem que ser continuamente. Glória a Deus. Por isso que o escritor diz que Deus está à procura. Olha só que coisa linda. Você não está entendendo, não. Você dá um glória a Deus mais forte aí. A Bíblia diz que Ele está à procura. Aleluia, Deus. Então a adoração que Deus quer, ela é agora adoração espiritual. Não é mais aquela adoração física onde você pega o animal e faz o sacrifício no altar. Ela é agora espiritual. Diga para o irmão que está do seu lado, a adoração que Deus quer de você, ela é espiritual. Contínua. Não adianta você vir ao culto e for a louvar. Você louva, quando chega na sua casa você esqueceu. Quando chega no seu trabalho você esqueceu. Como é que você adora continuamente? Com a sua vida. Aleluia, glória a Deus. O sacrifício ele precisava ter uma vida por uma vida. Então o sacrifício é a sua vida. Eu vou ser mais claro para que você entenda essa palavra essa noite. O sacrifício ele é a sua vida. Por onde você anda, com quem você anda, o que você fala, o que você diz. As pessoas que você deve, o caloteiro, aquele cara que é caloteiro, não está adorando a Deus continuamente. Aquela pessoa que vive pecando não está adorando a Deus continuamente. Aquela pessoa que trai, que rouba, até frauda, não está adorando a Deus continuamente. Glória a Deus. Porque a adoração espiritual, ela requer, diga que nós estamos ao seu lado, adoração espiritual. Adoração. Aguarde. Eu vou falar para você. Glória a Deus. Repita comigo. Falando para o irmão que está ao seu lado. Falando para o irmão que está ao seu lado. Adoração. Ela requer. Diga, ela requer. Renúncia. Ela requer renúncia. Quando não há renúncia, Quando não há renúncia, não há adoração. não há adoração. Todos os homens da Bíblia Todos os homens da Bíblia foram chamados de adoradores. que foram chamados de adoradores, Precisaram denunciar muitas coisas. eles precisaram renunciar a muitas coisas. Por exemplo, Abraão teve que renunciar a sua família. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Paulo teve que renunciar à sua história. A Bíblia o chama de adorador em cadeias. Aleluia. João Batista teve que renunciar toda a sua vida. Ele poderia estar morando em um palácio. O próprio governador disse que poderias ter tudo. Basta apenas fazer o que eu quero. Mas ele preferiu ser um adorador precursor. Abraão poderia ter ficado na sua casa quando Deus o chamou, mas ele foi um adorador fiel. Glória a Deus. Moisés
seu sogro, mas Deus então o chamou, se apresentou a ele na sarça que ardia, e Deus o chamou de adorador manso. Jó poderia ter desistido de tudo, porque agora ele estava sendo oprimido sem saber do que se tratava o seu problema, mas ele permaneceu fiel, e a Bíblia o chama de adorador justo. Aleluia. Mas teve um outro que a Bíblia diz que ele era um homem era tão chegado com Deus, que a Bíblia diz que ele andava com Deus. Enoque, a Bíblia o chama de adorador, aquele que andava com Deus. A Bíblia chama um homem chamado Josafá, a Bíblia chama Josafá de adorador reverente. E o mais importante, Abel, a Bíblia chama de Abel de adorador genuíno. Aleluia. Então nós poderíamos falar N nomes, porque o livro de Hebreus é neste contexto, no livro de Hebreus, no final da carta, do capítulo 13, que o escritor especifica detalhadamente, aonde encontramos uma série de exortações práticas para a nossa vida. Veja o texto, capítulo 13, versículo 15. Ele diz assim, ó: por meio, olha só o que diz o texto, está com a Bíblia aí? Por meio de Jesus Cristo, de quem? Não, fale mais forte, de quem? Jesus. Por meio de Jesus Cristo. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é Paulo, não é por meio de Jesus Cristo, diz o versículo 15. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício que é o fruto de vossos, que confessam o seu. Três coisas importantes aqui. Aleluia. Oh, lamassudere cantaramandara. Glória a Deus. Primeiro, entendermos uma coisa e um princípio importante: nenhum sacrifício de adoração ou de louvor pode ser por meio de outra pessoa. Você não entendeu não? Veja o que diz o texto: por meio de Jesus Cristo. Quando você vê dizendo, as pessoas dizendo por aí que existe uma mãe que é uma pessoa que é intercessora, isso não existe. Só existe por meio de Jesus Cristo. Então todo sacrifício, toda adoração tem que ser por meio de um sacerdote. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus Cristo quer o quê? O que ele quer de nós? Ele quer que nós ofereçamos um sacrifício que seja continuamente. Glória a Deus. Por onde você passa, por onde você anda, com quem você fala, quem são os seus amigos, os teus amigos estão louvando a Deus? Não, pastor, eles não estão louvando a Deus. Então sai fora deles, porque eles não servem para você. Glória a Deus. Obrigado. Então é preciso que o sacrifício que vamos oferecer a Deus com a nossa vida. Irmãos, diga para os irmãos: sacrifício tem que ter uma vida no altar. Então isso significa que o sacrifício que você vai oferecer a Deus, que é a sua vida, tem que ser continuamente. Não é só vir à igreja, louvar e adorar e acabou, vou para casa e vou dormir, amanhã é outro dia. Não, você tem que louvar a Deus continuamente. No teu relacionamento, com os teus amigos, na igreja, no teu casamento, na tua vida sexual, na tua vida relacional, na tua vida empresarial, na tua vida pastoral, na tua vida com as pessoas, no seu dia a dia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Nesses textos de Hebreus, o escritor vai apresentar uma nova dimensão de adoração. Ele vai apresentar uma nova dimensão. Quando o Eliomar me passou o texto, eu disse assim: meu Deus do céu, muito forte isso. Porque o escritor aos Hebreus, a partir de agora, ele vai apresentar uma nova dimensão em relação à adoração.
E aí eu escrevi uma frase aqui, que ela é minha, que diz o seguinte: o louvor brota dos lábios do coração, fruto de uma vida transformada por Jesus Cristo. Perceba que o texto de Hebreus, os textos que nós lemos aqui, eles vão nos trazer 3 verdades. Diga comigo assim: 3 verdades. 3 verdades. Essas 3 verdades que esses textos vão trazer, elas são fundamentais para nós. Pastor, quais são essas 3 verdades? A primeira verdade é que a adoração só é possível. Eu vou repetir. A primeira verdade, escreve isso aí, grava isto no seu coração esta noite. A primeira verdade é que a adoração só é possível por meio de Jesus Cristo. Não ouvi ninguém dizer nada essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vou repetir. A adoração só é possível por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Não adianta você vir ao culto querer se apresentar. Por quê? Porque a adoração verdadeira, toda vez que você vem em um culto igual esse, você vem para adorar a Deus. Vou repetir. Você vem para adorar a Deus através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o mediador. Por quê? Porque Ele é o fundamento do culto. O fundamento do culto não é o Eliomar. O fundamento do culto não são os cantores, os músicos, os musicistas, a igreja. Não! O fundamento do culto é Jesus Cristo.